É o demônio via satélite. Coloca a abertura dessa Aí tem lugar pra mais um? Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, e no vídeo de hoje vamos falar dos infames e inúteis protestos. Uma prática relativamente nova nos tempos atuais. Até porque se você fizesse algo parecido há uns anos atrás, você seria imediatamente condenado à morte. Se você saísse na rua falando mal do rei, você pode ter certeza que no mesmo dia você seria enforcado em praça pública. Não que isso tenha mudado muito de uns tempos pra cá, né? Só aliviou um pouco. Agora, se você abrir a boca pra falar contra os reis, você só toma 14 anos de prisão em regime fechado e tem todas as suas contas bloqueadas. Melhorou um pouquinho. Mas, obviamente, isso já mostra como os protestos são inúteis, porque a partir do momento que você só pode protestar contra coisas que o governo também é contra, isso não é um protesto, isso é uma parceria, é uma comemoração nas ruas. Hoje, 99% dos protestos são inúteis, não vão levar a lugar nenhum e não vão resolver merda nenhuma. E talvez agora você deve estar se perguntando, caralho, mas como é que isso foi possível? Como um negócio, uma causa tão nobre, quando começou realmente era capaz de mudar as coisas para melhor, resolvia e tal, como é que isso ficou assim tão inútil? E eu tenho a resposta para você, meu pequeno gafanhoto: os malditos militantes. Neighborhood, and you are not welcome. That's why I need to be. Um dos primeiros países que entendeu isso foi a Rússia. Sim, senhoras e senhores, pasmem, a Rússia, que resolveu pôr fim de uma vez por todas na militância desnecessária. A Rússia incluiu o movimento LGBTQIA+, na lista, por favor, preste atenção, na lista de grupos considerados terroristas e extremistas. Pois é, lá o bicho pega, hein? Lá o bicho pega pra esses militantes. Você vê que o cérebro desses imbecil tá derretido, né? Principalmente quando você vai lá no Twitter e aí vê aquelas bandeirinhas LGBTQ 4K+, junto com um martelo e foice do comunismo, da Rússia, do socialismo, né, cara? Olha o que aconteceria com eles se eles fossem pra lá, ó, tá vendo só? Os caras foram presos porque foram fazer um protesto LGTB na Rússia. E a mulherzada, hein? A mulherzada também gosta, viu, da Rússia. Você quer saber como é que eles tratam as mulheres que tentam protestar lá? A polícia russa agrediu 6 jovens de uma banda punk feminina que protestava na rua. As imagens mostram os guardas com chicotes e batendo nas jovens. Na sequência, outro policial arranca os gorros e joga as integrantes da banda no chão. Elas protestavam contra o presidente Putin e os Jogos Olímpicos de Sochi. A banda Pussy Riot estava na cidade para lançar uma nova música que critica o governo russo chamada Putin vai ensiná-los a amar a pátria. Em 2011, 2 jovens do grupo foram condenadas a 2 anos de prisão por participar de uma oração punk contra o presidente em uma catedral de Moscou. Esses militantes é tão idiota que eles fazem coisa que não tem nem sentido, mano. 7 mulheres que se proclamaram militantes do mundo árabe e muçulmano protestaram neste sábado, nuas em Paris, contra a opressão. Com bandeiras da Tunísia, do Irã, da França e cores de arco-íris, as manifestantes tiraram a roupa na frente da entrada do Museu do Louvre e caminharam entre as fontes que ficam ao lado da pirâmide de acesso. Olha isso. O protesto que as mulheres ficam peladas para defender os países árabes e muçulmanos. Eu queria saber por que elas não fazem esse mesmo protesto aqui, lá nesses países aí que elas estão defendendo. Será que é porque lá, se uma mulher mostrar o cabelo, ela pode ser condenada à morte? Infelizmente, essa moça de 22 anos foi morta num centro de reabilitação, da qual ela foi levada pela polícia da moralidade, porque ela estava usando o hijab
de forma errada. E como alguns fios de cabelo dessa mulher estavam aparentes, ela foi levada para esse centro de reabilitação, para que eles tenham aulas de modéstia. As mulheres precisam ser modestas no Irã e elas não podem se insurgir contra as leis, né, os dogmas da religião que é o islamismo naquele país. Imagina só uma mulher ficar pelada em público para fazer protesto num lugar desse. Eu acho que esse pessoal que você tanto defende não ia te defender, não. Entre elas estava Amina Sboui, uma ex-integrante do Fêmen que deixou o grupo feminista sob a justificativa de que a organização ataca o islamismo. Ah, é sério? Nossa, por que será? Por que será que as mulheres não apoiam os muçulmanos, hein? Porra, aquelas bandas das Arábia lá, puto, pessoal muito bacana, né? Só tem boa gente ali, pessoal que respeita a mulherada, né? Na verdade, ser muçulmana no Brasil ainda tem intolerância religiosa, como a gente pode ver na TV. Sim. Então a gente tenta ao máximo passar informação. Só que ainda a gente é visto como terrorista, mulher bomba, oprimida, que os homens são machistas, mas é totalmente contrário à religião. A religião nunca oprimiu. Você não pode ser obrigada a fazer aquilo que você não quer. A Justiça do Sudão condenou uma muçulmana à morte por ela ter abandonado o Islã para se casar com um cristão. A mulher também foi condenada a receber 100 chibatadas por adultério, já que a lei islâmica não considera válido o casamento com um cristão. Como a muçulmana está grávida, ela só será enforcada 2 anos depois do nascimento da criança. Mas as chibatadas serão aplicadas assim que ela se recuperar do parto. Cara, é incrível como todo militante é completamente imune à sabedoria. É sério, alguém pode me explicar a lógica desse pessoal? Qual é o raciocínio? Quer dizer, tá mais pra falta de raciocínio. Cara, isso não faz sentido nenhum. Explica pra mim como essa turminha LGTV 4K fica defendendo o Hamas, mano. Tipo, se os caras topar com eles, caixão e vela preta na hora. Que porra é essa? Qual a lógica, mano? Qual o sentido disso, velho? Ou as mulheres que não querem ser objetificadas. Elas odeiam que os homens olham pra elas com desejo, esse tipo de coisa. Assim, ai, meu Deus, esse homem tá me assediando, me olhando e tudo mais. E aí, quando elas vão protestar contra isso, o que elas fazem? Elas ficam peladas. Manhã agitada nesta sexta-feira no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, no Rio de Janeiro. Com os seios de fora e gritando turistas sexuais voltem para casa, ativistas do Fêmen protestaram contra o turismo sexual no Brasil. A gente está fazendo essa manifestação porque no carnaval o aumento do turismo sexual sobe para 30%. Ah, tá. E você acha que ficando pelada no aeroporto, você vai fazer os caras simplesmente parar de pagar puta? Sério, eu tô meio confuso aqui. Eu não sei se isso é realmente um protesto para acabar com a prostituição ou se isso é simplesmente uma jogada de marketing, tipo uma propaganda do produto. É vagabunda! Uma mulher que faz isso é vagabunda! Imagina só, o cara chega, fala, vou pro Brasil, né, vou pra uns prostíbulos, pagar umas putas, e quando ele desce no aeroporto, tem um bando de mulher já pelada esperando para receber ele. Caralho, puta protesto, em qual sentido dessa merda? Mano, e é tanta bizarrice, tipo aqueles cara que é contra a emissão de gás carbônio, o cara vai lá e concreta a própria mão, mano, no asfalto. Aí, tipo assim, os filha da puta vai lá, cola, né? Quando eles não concretam, eles colam a mão no asfalto, aí tem que chamar a polícia, tem que mobilizar toda a galera pra ir lá tirar os filha da puta com problema mental do meio da rua, porque, obviamente, o que eles estão fazendo? Eles estão impedindo o trânsito, tá ligado? E aí eu te pergunto, cara, o que isso aí vai mudar? O que vai resolver isso aí, cara? Na verdade, isso aí tá só piorando ainda mais a situação. O cara gera um engarrafamento, uma baita fila de carro que continua funcionando, porque o cara quer ficar dentro do carro no ar-condicionado, e todos esses carros que estão aí parados, que já poderia estar no destino dele, com o carro lá sem emitir mais gás carbônio, emitindo o dobro, triplo, 4 vezes mais de gás carbônio, porque é obrigado a ficar parado num trânsito, num engarrafamento, porque tem um imbecil que cimentou a própria mão no chão. E vou ser sincero com vocês aqui, tá? A gente não vai nem entrar na parte aqui do pessoal que se veste de animal e faz protesto pra
os direitos dos humanos que se identificam como animais. Que aí já é um tipo de doença mental diferente. Tá? Aí vamos pular essa parte aí. Então, assim, tem certos tipos de protestos que eu, sinceramente, nunca vou conseguir entender. E tem alguns que são tão bizarros que, sei lá, mano, parece até uma esquete de comédia, tipo um The Office da vida real. Como, por exemplo, esse senhorzinho aqui no auge dos seus 80 anos, que na época estava um pouco insatisfeito com o governo do então presidente Barack Obama, que estava comandando os Estados Unidos na época. Ele dizia que se sentia em um governo tirano e ditatorial. Então ele resolveu fazer um simples protesto político para expressar como ele estava se sentindo em relação ao presidente Barack Obama e as atitudes que ele estava tomando. O senhorzinho falou, cara, eu tô me sentindo num governo fascista, num governo tirânico. Então ele resolveu botar uma bandeira na casa dele para ilustrar como ele estava se sentindo. E adivinha qual bandeira ele escolheu para botar na casa? Joseph Sincavage started flying some new flags on his Stratford house this week. The U.S. flag, probably obvious reasons. Yes, the country's flag, obviously, yeah. And the Nazi flag, why? Well, that I'm flying as a form of political protest against President Obama's policies and administration. O filho da puta do velho resolveu meter-lhe uma bandeira nazi. Mano, por que logo essa bandeira, cara? Por que logo essa? Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. A impressão que eu tenho é que isso aqui nada mais é do que uma desculpa pra ele poder hastear uma bandeira nazi sem problema ali, sabe? Ele só tava esperando um motivo, só uma desculpinha pra ele poder pôr essa bandeira ali. E eu vou falar a verdade pra vocês, tá? De todos os protestos que eu já vi na minha vida, foi o mais absurdo e sem sentido que eu nunca vi, sabe? Sei lá, é tipo como se o avô do monarca estivesse querendo protestar e ele vai lá e faz isso da maneira mais errada possível. Assim como o monarca tentando se expressar em um podcast. Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Se esse velho queria chamar atenção, bom, realmente ele conseguiu, né? Da maneira mais errada, mas conseguiu. Porque o país inteiro acabou assistindo essa merda aqui. Não só isso. Olha, a capacidade que esse pessoal tem de pegar uma pauta séria e transformar ela em algo tão inútil quanto teta em homem é simplesmente inacreditável. Eles já conseguiram banalizar tudo. Raças, nazis, faces, enfim, todos os istas que vocês imaginar. Hoje em dia tá tão banal que quando alguém fala, você fala... Tudo que esse povo põe a mão automaticamente é descredibilizado e ninguém dá a mínima. Ninguém escuta mais. Quando aparece um militante falando sobre qualquer pauta, já causa uma repulsa. Oh, meu Deus. Militante, vomitar. E não foi sempre assim, tá? Antigamente eles tinham força. Teve uma época sombria na internet que os militantes eram igual a igreja católica, né? Estavam acima da lei. Bastava eles inventar uma fic que alguém que eles não gostavam era preconceituoso e pronto. A vida do cara acabava ali mesmo, na mesma hora. Perdia patrocínio, parceria, canal no YouTube, tudo. Teve um tempo que era assim. Demorou um pouco, mas finalmente o pessoal começou a entender que esses militantes, na verdade, não passavam de um bando de retardado que não pensavam em defender nada além dos seus próprios interesses. Tá, já vou explicar pra você aqui o porquê das aspas nos seus próprios interesses. Vamos lá. Vamos supor que eu sou um rei e tem uma turma lá que vive fazendo protesto contra mim, querendo expor minhas falcatruas, certo? Porém, vivemos em um tempo onde eu não posso simplesmente mandar executar essa galera, porque senão vai pegar mal pra mim. Minha popularidade vai cair e o povo inteiro pode se voltar contra a minha pessoa. Então, o que eu faço? Eu pego ali os meus apoiadores mais fiéis, que eu tô sempre bancando, tô sempre pagando pra eles falar bem de mim, e falo pra eles criar vários grupos pra defender as
minorias. Eles vão lá, criam esses grupos, mas esses grupos não vão me defender. Alguns deles até são contra mim também. Mas aí é muito fácil resolver essa situação. Eu simplesmente começo a criar programas sociais para poder dar uma quantidade de migalha ali todo mês para esse pessoal. Começo a fazer um monte de coisa para eles. Crio até leis para defendê-los. Um inimigo meu fala um A contra eles, eu dei poder para eles pôr aquele cara na cadeia, porque eu criei uma lei para defender eles. Olha que bacana. Em troca, obviamente eles vão sempre estar do meu lado, porque é eu que tô ali, por baixo dos panos, dando dinheiro, apoiando a ideia deles. E assim, eles sempre vão me manter no poder. Fala, não, esse rei é bom. Esse rei é muito bom, cara. Não importa as atrocidades que eu faça. Porém, eu ainda tenho que resolver a questão dos protestos lá que estão tendo contra mim, né? E como eu já tenho essa galera na mão, basta eu chamar os líderes desses grupos, que obviamente, como eu já falei, são meus apoiadores, e falar pra eles, vai se fazer um monte de protesto aí. Faz um monte de protesto, sei lá, protesto inútil mesmo, bizarro, não tem nada a ver. Coloca lá, vamos defender as pedras do planeta, é isso, vai lá. E aí, aquele único protesto que era sério e tava me expondo, vai ser engolido por outros 10 protestos que não faz nem sentido. Causando assim aquela sensação no povo de tipo, esses protestos, cara, nada a ver, um monte de bosta a defender as pedras. Eu não vou escutar mais o que esse povo tem pra falar, não. Vou lá. A partir de agora, todo protesto passa a ser inútil e ignorado. Mesmo que surgir um protesto que realmente tá querendo expor o rei de verdade, ninguém vai ligar. Porque a essa altura do campeonato, o rei já tem muita gente na palma da mão. E as coisas só vão mudar quando os amigos do rei ficarem insatisfeitos ou sem o seu devido pagamento. Bom, mas é isso, meus queridos. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha gostado, espero que tenha curtido. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like se gostou desse vídeo. Beijo em vossas almas, em vossas nádegas e até a próxima. Tchau.